Mesmo após 15 anos desde o seu lançamento, o Wall-E ainda é uma das minhas animações preferidas. Tudo praticamente flui muito bem, os personagens são incríveis, o roteiro é muito bem elaborado e o tom pós-apocalíptico do filme é preciso. Todos esses elementos em conjunto fizeram Wall-E se tornar um sucesso, mas existe uma mensagem no filme que poucas pessoas conseguiram notar. Uma mensagem que vai muito além de questões ambientais. Wall-E mostra um período pós-revolução da inteligência artificial, em um mundo dominado por robôs em que os prazeres imediatos, comidas gordurosas e o autoplay escravizaram os humanos. E por mais maluco que isso possa parecer, essa revolução já tá acontecendo. E o que era para ser apenas uma animação acabou servindo de mensagem para todos nós. É hora de analisar essa história e descobrir o que o Wall-E tentou nos alertar há 15 anos atrás. O filme começa mostrando a imensidão do espaço, mas assim que se aproxima da Terra, fica óbvio que tem alguma coisa de errado. Na órbita dela, nós vemos destroços e satélites quebrados, tão conhecido como lixo espacial. Mas tudo fica ainda pior quando chegamos ainda mais perto do chão. As cidades estão abandonadas, cobertas por lixo. Poeiras e tempestades de areia deixam o ambiente ainda mais apocalíptico. Em uma primeira análise fica até difícil de diferenciar o que é arranha-céu e o que é montanha de lixo. Em poucos minutos de filme nós podemos notar que o colapso ambiental tomou conta do planeta Terra. Os montes de lixo mostram que a humanidade foi arruinada pelo consumismo e desperdício. A Terra está abandonada, não existe mais vida. Animais e plantas já foram extintos há centenas de anos. A única coisa que restou foi um robô e uma barata de estimação. Bem, esse é o tão simpático Wall-E. Ele foi desenvolvido para compactar lixo, e desde que ele foi programado ele continua sobrevivendo com um único propósito: compactar todo o lixo nesse deserto esquecido. Enquanto ele percorre a cidade abandonada, a gente é informado através de outdoors que os humanos saíram para um cruzeiro pelo espaço. Afinal, por conta do colapso ambiental, não tinha mais condições dos seres humanos viverem mais nela. Por isso eles saíram e deixaram os robôs para limpar todo o lixo e tornar a Terra habitável novamente. Mas pelo jeito alguma coisa deu errado. Afinal, o único que restou foi o Wall-E. Por isso, as chances da Terra se recuperar são mínimas. Outra coisa que me chamou a atenção foi que uma única corporação dominou o planeta. Afinal, a cidade toda estava com uma logo de uma empresa chamada Banlerge, o que me leva a acreditar que essa empresa era um monopólio que controlava os serviços e mídias digitais. E o mais interessante é que nada disso incomodava o Wall-E. Por anos ele vem vasculhando sucata e fugindo de tempestades de poeira. Só que pelo fato de Wall-E ter trabalhado por longos anos em meio à solidão, ele acabou desenvolvendo um certo grau de consciência. Essa característica fez o Wall-E passar a apreciar a beleza nos objetos. Inclusive, isso foi o que levou ele a colecionar itens achados. Depois de desenvolver consciência, o Wall-E passou a se sentir sozinho. Não é à toa que ele se embala para dormir com uma música de fundo. Toda essa apreciação pela beleza e amor pela música demonstram traços humanos em Wall-E, e tudo em sua volta é resultado do seu cansativo trabalho. É muito provável que todos aqueles montantes de bloco de lixo foram montados por ele. Wall-E é motivado pelo que o filósofo John Stuart Mill chamou de prazer superior. De acordo com essa ideia, o ser humano é motivado a obter prazer e evitar dor. Ao contrário de outros utilitaristas, John Stuart dividiu o prazer em duas categorias: prazeres inferiores e prazeres superiores. Os prazeres inferiores estão ligados ao nosso corpo, como ir em um rodízio em uma pizzaria, fazer sexo ou até mesmo beber bebida alcoólica. Já os prazeres superiores exigem algum tipo de trabalho, que resultam na experiência de ler um bom livro ou fazer uma viagem. Por isso podemos concluir que alguns prazeres têm mais valores que os outros, e duram até mesmo mais. Por isso, o prazer de comer um hambúrguer dura muito menos que o prazer de fazer uma viagem. E julgando as cenas apresentadas no início do filme, as pessoas do mundo de Wall-E optaram apenas pelos prazeres inferiores, os prazeres mais rápidos e fáceis de se conseguir. A sociedade se acostumou com os prazeres imediatos, e isso levou a uma superexploração do planeta para fornecer matéria necessária para suportar a demanda. Isso foi o suficiente para transformar o planeta Terra em um deserto cercado de lixo. Em comparação, o Wall-E representa uma vida simples que encontrou propósito em apreciar a beleza no ambiente que vive. Basicamente, ele representa a busca por prazeres superiores. No entanto, ele sente que tem algo faltando. Mesmo com uma rotina pré-estabelecida e hábitos que trazem satisfação, ele se sente sozinho. Mas tudo isso muda quando o Wall-E está voltando para casa e vê uma luz vermelha se movendo pelo chão. Ele passa a seguir esse pontinho vermelho, mas à medida que ele se aproxima de um campo aberto, fica claro que o ponto vermelho faz parte de um mecanismo de orientação para o pouso de um foguete. E quando o foguete finalmente pousa, abre uma porta e um braço robótico libera uma cápsula contendo um robô. Um robô mais avançado que o próprio Wall-E.
Mas logo que ele o escaneia, ele percebe que o Wally não é uma ameaça. Então ele passa a seguir caminho e ignorá-lo. Mas o Wally não via outro robô além dele há centenas de anos. Por isso ele precisava chamar a atenção desse novo robô misterioso. Mas esse novo robô tá muito preocupado em escanear as coisas ao invés de dar atenção ao Wally. No entanto, após o Wally salvar esse novo robô chamado Eve de uma tempestade de poeira, ela começa a dar atenção a ele. É notável que ela admira os objetos assim como o Wally, mas as coisas saem do controle quando ela escaneia uma planta. No mesmo momento, ela entra em um modo de bloqueio, e o Wally entra em desespero. Depois de anos sem nenhuma companhia, ele encontra um robô que compartilha da mesma admiração que ele, e em pouco tempo ela é desativada. Ele até tenta reativar ela, mas nada funciona. Em pouco tempo o foguete volta para pegar Eve, mas o Wally consegue se agarrar ao lado de fora da nave e depois de uma curta jornada, o Wally é levado a bordo em um navio muito maior, chamado Axion. E é agora que as coisas começam a ficar mais interessantes. O Wally e Eve podem não ser humanos, mas na prática eles representam personagens humanos. Eles demonstram emoções e características humanas no decorrer do filme, o que aproxima o telespectador com os personagens. Afinal, isso gera identificação, mas além dessa característica que existe em praticamente todos os filmes da Pixar, esse caso específico mostra a maneira que a inteligência artificial aprende e como ela pode realmente agir no futuro. A inteligência artificial aprende da mesma maneira que a gente. Se você tentar ensinar para a inteligência artificial o que é uma banana, é só mostrar para ela diversas vezes uma banana com imagens diferentes. Depois de um período, ela vai tentar escolher através de imagens qual é a banana, e vai esperar receber uma confirmação de nós. E caso ela esteja errada, ela vai continuar tentando até acertar. Basicamente o mesmo processo que você passou na infância quando seus pais estavam tentando te ensinar o nome de cada objeto, através da repetição. A maneira de funcionamento do cérebro feito de silício de um robô e do nosso cérebro feito de carbono são praticamente as mesmas. Por isso, atualmente não podemos afirmar que um robô como o Wally não consiga desenvolver consciência, principalmente após centenas de anos vivendo na Terra. E se você analisar o desenrolar das coisas atualmente, nós já estamos no meio do caminho para essa realidade de Wall-E. Depois que a inteligência se solidificar, as possibilidades vão ser ilimitadas. Isso pode significar o início de uma sociedade utópica ou a destruição de tudo. Para você ter uma ideia, o QI verbal estimado do ChatGPT-3 é de 155, ou seja, mais alto que 99,9% das pessoas, quase próximo de pessoas como Einstein e Stephen Hawking, que tinham um QI em torno de 160. Mas com a aceleração das pesquisas e o desenvolvimento dela a todo vapor, esse número já supera os seres humanos. Logo, vai chegar um momento em que nem mesmo as mentes mais brilhantes da raça humana vai conseguir compreender o raciocínio da inteligência artificial. Mas é claro, QI não é igual à inteligência. Por enquanto, a inteligência artificial não possui autoconsciência, experiência e emoções que a nossa mente possui. Mas vai chegar um momento que a inteligência artificial será autossuficiente. Essa etapa, de acordo com o Sejão dos foguetes, é chamado de singularidade. Singularidade é o que? As inteligências artificiais, elas vão aprendendo. Tudo que você faz, você postou uma música, show, cara. Você está alimentando a inteligência artificial. Ela sabe quem é o Freud, ela sabe o estilo que ele toca, que vai chegar um ponto que o ser humano não vai precisar mais nem alimentar a inteligência artificial. Ela vai estar num ponto que ela mesma vai conseguir ensinar para as outras, para ela, e a partir dali ela consegue se desenvolver a ponto de que... O que é o ser humano, cara? O ser humano não é nada. Desde a Revolução Industrial, muitos trabalhos têm desaparecido. Em 1900, 38% dos trabalhos na Europa Ocidental eram em áreas como agricultura, mineração e pesca. 100 anos depois, esse número caiu para 3%. É claro que novos trabalhos surgiram, mas a atual tendência de automação é preocupante, pois não sabemos quais serão os próximos. Não podemos todos virar especialistas em inteligência artificial, principalmente quando a IA está aprendendo tão rápido. Ainda não sabemos quais serão os novos trabalhos a aparecer, por isso vamos enfrentar dois grandes problemas no futuro. O primeiro é um problema prático, em como vamos lidar com todas as pessoas desempregadas. Já o segundo problema é ainda mais difícil de resolver, e para mim é a grande questão que o Wall-E está nos fazendo. Como vamos encontrar significado depois de sermos substituídos? Com o decorrer do filme, o Wall-E descobre uma alternativa que a humanidade tomou após a revolução da inteligência artificial e como eles vêm lidando com esse problema. Ao perseguir Eve, o Wall-E se depara com seres humanos obesos, tomado pelo consumismo com telas em suas frentes, cadeiras flutuantes para não terem o trabalho de andar, comendo comidas gordurosas para entregar o máximo de prazer.
Os seres humanos estão tão conectados que perderam total noção da realidade, totalmente escravizados pelas máquinas e pelo algoritmo. Mas não de uma maneira ruim, eles estão escravizados com um excesso de prazer. Uma das cenas que mais me chocou foi quando uma das pessoas está conversando com a outra pela tela, mas essa mesma pessoa está ao lado dela. E se você é inteligente o suficiente para observar as coisas em sua volta, você vai notar que estamos à beira dessa realidade, com o autoplay destruindo a atenção do seu cérebro, as comidas e deliveries em um clique de distância. A conexão com as pessoas por meio de uma tela já é o novo normal para a nossa sociedade. As pessoas sem seus empregos são criadas desde o seu berço até o túmulo apenas para depender e movimentar o consumismo, e do prazer inferior para aliviar a dor da existência e da perda do planeta natal. Na verdade, eles nem ao menos lembram sobre o seu planeta natal. Mas escolher o prazer mais fácil e rápido é algo natural da humanidade. É uma característica primordial da seleção natural. Antigamente, os homens da caverna ignoravam qualquer outra atividade que pudesse ser desperdício de energia. Afinal, isso reduzia chances de fugir de algum predador casualmente. E isso reduzia chances de sobrevivência. E hoje em dia, grandes empresas se aproveitam dessa característica humana para ganhar ainda mais dinheiro. Se você assistiu o vídeo que eu falo sobre a economia do OnlyFans, você já deve saber que essas grandes corporações utilizam essas dores primárias para faturar cada vez mais. Eles vendem felicidades temporárias, momentos que liberam dopamina no seu cérebro para satisfazer essa sensação de solidão e tédio que o ser humano pode sentir momentaneamente. Por isso fica óbvio que não foram as máquinas que escravizaram os humanos. Eles mesmos escolheram isso. Essa foi a escolha deles para resolver o problema de significado da vida. Sem o trabalho, eles se tornaram apenas fantoches controlados pelo algoritmo da inteligência artificial. Bem, voltando ao filme, quando Wally e Eve chegam aos aposentos do capitão, quem recebe eles é um outro robô com o formato de volante de um navio. Logo percebemos que até mesmo a navegação da nave foi substituída. Até existia um capitão, mas ele é apenas um passageiro com uma roupa diferente que faz anúncios pelas manhãs. Então Eve e Wally são enviados para serem limpos e reparados, enquanto o capitão pede ao computador para analisar os dados que estavam em Wally. Ele quase fica entediado e desiste no meio do caminho, só voltando a ouvir porque ouve a palavra terra, algo que ele pode realmente reconhecer. Aqui vemos o primeiro traço da curiosidade humana reaparecendo. A vida de prazeres rápidos e momentâneos destruiu totalmente a sua capacidade de atenção, mas ele deu o primeiro passo para reconstruí-la. O mundo em Axon representa um possível futuro para a humanidade, mas mesmo parecendo distante, a revolução da IA já começou. A inteligência artificial supera qualquer ser humano em relação ao desempenho lógico. O segmento de finanças será tomado pela inteligência artificial. Ela consegue ser muito mais precisa, o que diminui os riscos. Hoje em dia, mais de 60% das negociações em Wall Street são feitas por algoritmos, e toda vez que uma máquina ou software aprende uma nova habilidade, pode ter certeza que vai ser questão de tempo até empresas adotarem a inteligência artificial para substituir pessoas. Afinal, ela pode ser muito mais eficiente e barata. Logo logo veremos milhões de empregos de entradas de dados e atendimento ao cliente sendo assumidos pela IA. E não só apenas os empregos que giram em torno de números vão ser substituídos. Os carros autônomos já são melhores que muitos motoristas por aí. Você pode perceber isso também nas thumbs do YouTube. Esses serviços de design já estão sendo substituídos pela inteligência artificial e vem dominando a plataforma. No decorrer do filme, Wally e Eve correm atrás da planta que tinha sumido assim que eles chegaram a bordo. Eles até conseguem recuperar e levar a planta até o convés principal. Então, o capitão pressiona o botão para iniciar a viagem de volta para casa. Todos os humanos são alinhados ao convés principal, e um pedestal surge no chão para a planta. Uma vez que eles colocarem a planta lá, a viagem de volta para casa começa. Mas é claro que a inteligência artificial não vai deixar isso acontecer. Afinal, ela foi programada para manter os seres humanos seguros. E para o sistema, a Terra ainda é inabitável. Só que depois de uma luta com o capitão, ele inclina o navio para criar caos suficiente para parar o Wally e Eve. E quase funciona. Wally fica segurando o pedestal enquanto Eve tenta salvar as pessoas no navio. Agora tudo depende do capitão. Ele vai ter que dar os primeiros passos que ninguém deu por séculos. Mas no final das contas ele consegue apertar o botão e desligar a inteligência artificial, levando os humanos de volta para casa. Eu sei que toda essa mensagem sombria do filme pode causar um certo desconforto, mas o Wally, acima de tudo, traz uma mensagem de esperança para a humanidade. A inteligência artificial vai trazer inúmeros benefícios, desde descobertas ou a criação de serviços essenciais para melhorar a nossa vida. Mas o Wally nos lembra que caso todo esse poder não seja administrado de uma boa forma, isso levará toda a nossa civilização à ruína.
e que a quantidade de pressão que colocarmos nas pessoas no poder para controlar essa inteligência artificial com segurança e responsabilidade é o que vai decidir o futuro que vamos viver. É claro que dificilmente o governo e empresas vão parar com o progresso da inteligência artificial, afinal quem desenvolver o melhor serviço e produto com ela, desenvolverá uma melhor economia e poder em relação ao resto do mundo. Sem dúvidas não vai ser possível parar esses avanços, mas é possível regularizar e levantar leis para fiscalizar todo esse processo antes que fique fora de controle. Cada passo a partir de agora vai ser muito importante para determinar o restante da nossa história. E assim como o Oli, eu espero que o final seja feliz.